Olá, boa tarde, amigos e amigas da TV 247. Eu sou Daphne Aston, estou aqui mais uma vez com a minha companheira, amiga de bancada do 247, André Cruz, e para falar aqui com a gente, como nas últimas quintas-feiras, eu tenho Cláudia Rose e Gisele Martins, né? Que vem falar aqui, fazer uma análise do que tem acontecido, dá para a gente um panorama, né, dos territórios favelizados, né, como é que está a população em geral. Queria pedir para vocês que estão acompanhando com a gente também e que também fazem parte desse programa, porque eu acho que o grande lance da TV 247 é justamente isso, a gente ter a participação do público, para deixar o like e compartilhar a live. Quem puder ainda, torne-se membro da TV 247 em brasil247.com/apoio. Quem puder, torne-se membro do YouTube, né, no botão inscreva-se. E quem não puder, deixa o like aí, né, ou clique também no sininho, que é muito bom, e compartilhe a live. Gente, ontem eu tive uma conversa aqui com o Orlando Guilhom, que é um militante, enfim, muito antigo do PT, e que também tá com o pessoal das torcidas organizadas, o Portal Favelas, né, que a Cláudia e a Gisele também fazem parte, com o André Constantini, e eles trouxeram um ponto de vista do quão complicado essa escolha agora de tomar as ruas novamente, pois estamos em época de pandemia. André ressaltou justamente a polêmica de que estava fazendo um trabalho de base com a população para ficar em casa, né, distribuindo ali cestas básicas e cestas de higiene, e que ele vê essa coisa de ir para a rua um pouco precipitado, no sentido de que meio que vai de contra a mão do que estava sendo pregado até então pelos movimentos sociais do Fique em Casa, se proteja, né? Mesmo sabendo que as pessoas não podem ficar em casa, porque elas têm que trabalhar, têm que pegar transporte público, e que também a situação do povo favelizado é muito complicada, no sentido de que são eles que estão mais morrendo agora, segundo pesquisa da Fiocruz. Bom, tem esse ponto de vista e tem o ponto de vista também do, por exemplo, Luiz Eduardo Soares, que hoje colocou, a gente deu uma matéria no 247 dizendo que, opinião do Luiz Eduardo Soares, tá? Não estou dizendo que seja minha, só estou reportando aqui a fala, que é complicado agora ir para as ruas, porque era isso que o Bolsonaro estava esperando para endurecer o regime. Tem também a opinião do Boulos, né, que diz que vai tomar as ruas sim, e a opinião de tantos outras lideranças de esquerda, que diz que agora, né, como o próprio Danilo Passa, que entrevistei na segunda-feira no Boa Noite, que foi o organizador da manifestação de domingo lá na Paulista, né? A gente teve manifestação no Rio também, né, antirracismo, né, e que foi lá no Palácio Guanabara, e tivemos também uma manifestação a respeito da morte do menino João Pedro e de tantas outras pessoas pretas que morrem por causa da violência policial no Rio de Janeiro, que é absurda. Então, para comentar isso, temos Cláudia Rose, Gisele Martins caiu, e Andréia Truz vai fazer aqui a mediação comigo. Dito isso, boa tarde, meninas. Boa tarde, Andréia Truz, tudo bem? Boa tarde, Daphne. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos e a todos. Bem, não estamos, né? Para variar, nós estamos seguindo. Sobretudo porque você tem hoje nós estamos num momento que, na história do Brasil, eu acho que é o pior momento da nossa história, né? Nós temos uma crise política, nós temos uma crise econômica, nós temos uma crise de saúde pública, nós temos uma crise social, né, vinda também de uma perspectiva, claro, de uma herança, né, pautada pelo escravismo, pelo racismo estrutural. Então, a gente tem que... E tudo isso está... Não sei se você concorda comigo, Cláudia, mas isso está tudo interligado ao coronavírus, né? E como isso tem, de certa maneira, pontuado, não é, através, né, de dados, inclusive, como essa situação tem sido efetivamente ocasionada para as pessoas, não é, que hoje estão
nas periferias, nas comunidades, né? Então a gente tem muito problema para se pensar. Vamos lá, né, Daphne? Vamos ver o que a gente faz agora, não é? Então, estamos bem preocupadas, né? Queria agradecer ao Guilherme Azevedo. Sem pautas, a direita vai capitalizar como em 2013. E a Carmen Barreto diz: sou contra as manifestações de rua neste instante de pandemia. Não podemos nos igualar a quem combatemos. André Constantini defendeu essa ideia muito bem neste canal 247. Obrigada, Carmen. Cláudia, o que você acha? Vamos lá, boa tarde. Boa tarde a todas, a todos. Olha, a gente está realmente numa situação, num momento da história incrível, né? Vivendo claramente, assim, esse momento, essa ebulição aí histórica de todos esses conflitos que estão se encontrando nesse momento. Então, como bem a Andréa falou, está passando por uma crise econômica, uma crise política, uma crise de saúde pública, e é uma crise social, a Gisele está voltando, mas é uma crise também que a gente tem que considerar, infelizmente, uma crise da esquerda, porque a esquerda ela vem se colocando mesmo antes da eleição do Bolsonaro, de uma forma muito sutil, não muito direta, não muito assertiva, com propostas não muito claras. Eu não consigo compreender, por exemplo, quais são as propostas que a esquerda tem para o movimento. Então, aí o movimento popular, os movimentos sociais, acabam, não que, de fato, a esquerda, e aí pensando a esquerda política, os partidos políticos de esquerda, ou que tem essa linha mais à esquerda, os movimentos sociais, eles têm autonomia em relação aos partidos, é claro, mas a gente não pode negar que os partidos eles têm um papel importante na formulação dessas pautas, e que, claro, que é um movimento dialético em que os movimentos sociais, eles pautam também, e eles também têm uma influência, claro, sobre os partidos, mas, com certeza, essa ausência de pautas claras por parte dos partidos políticos que são de esquerda, confunde, né, essa ausência confunde o movimento. Então, por exemplo, a gente tem um manifesto que é patrocinado claramente pela burguesia, pelos grandes grupos econômicos do país, né, e internacionais, inclusive, onde tem pessoas claramente de direita assinando e tem pessoas de esquerda assinando também. Isso confunde o movimento, para onde a gente caminha. Não existe uma política ou pautas pensadas e unificadas. E, nesse momento, isso é fundamental. A gente está diante de um contexto histórico que é muito sensível e que a gente pode, sim, a possibilidade da gente caminhar para um fechamento total das instituições. E isso não é de agora, não é por conta da pandemia, não é por conta da crise econômica, isso estava dado lá na campanha, quando a gente teve uma campanha toda pautada por fake news, em que essas fake news elas não foram, em momento nenhum, pelas instituições que deveriam fazer, que tinham a responsabilidade de fazer, elas não foram barradas. A campanha do Bolsonaro, ela foi toda pautada por fake news, e aí, quando o Bolsonaro ganha, ele vence, a partir de uma campanha de fake news, a esquerda toda tinha que estar, todos os partidos e os movimentos, unidos nessas pautas, e isso não aconteceu. E aí a sensação que dá é que a cada dia eles avançam um pouco para testar até onde eles podem ir. E quando eles percebem que não há reação à altura, o máximo é uma nota de repúdio no Instagram, no Twitter, eles avançam mais. E aí eles começam, então, o que antes era algo talvez um pouco disfarçado, que eu acho que o Bolsonaro, na verdade, não estou me referindo ao Bolsonaro, porque ele nunca disfarçou nada, nunca. Quando ele era candidato, ou quando ele era, antes mesmo, quando ele era o deputado federal, ele sempre deixou claro, muito claro, aliás, ele deixou claro sempre quais eram as pautas dele. Ele nunca negou isso. Agora,
todo mundo que cerca o Bolsonaro, de certa forma, tinha dedos para se colocar e colocar as suas opções políticas. A partir do momento que eles iam testando até onde eles podiam ir e que não havia uma reação à altura, eles avançavam. E aí, hoje, a gente chega claramente ao nazismo, o neonazismo que a gente tem instaurado, onde as pessoas bebem leite, claramente uma alusão racista, onde as pessoas vão para a rua com tochas, claramente uma alusão fascista, onde o próprio Bolsonaro publica uma frase do Mussolini. Então, assim, não tem mais como dizer, talvez não Só que isso só porque a esquerda não unificou pautas, não unificou. E aí deixou que essas pessoas avançassem. E aí as pessoas estão na rua. E aí o que você tem? Polícia, que claramente isso não pode causar nenhuma admiração, nenhum tipo de eu não sabia disso. Não. As polícias sempre estiveram a favor do status quo, da manutenção do poder. Então, claro que se você tem duas manifestações nas ruas, uma pela democracia e outra fascista, a polícia vai defender a manifestação fascista e vai em cima com força da manifestação a favor da democracia. Isso é claro, isso vai ser sempre assim. Não muda, porque a polícia ela foi criada para isso. As polícias, né, as forças que mantêm o poder. Então, assim, ir para a rua hoje, e eu vou ser bem sincera, eu queria ouvir muito a Gisele sobre isso. Eu não tenho uma opinião formada, uma opinião fechada sobre isso. Acho que é necessário ir para a rua mesmo, porque o povo já está na rua. O povo está trabalhando, o povo está na rua. Legal, Cláudia. Eu acho que isso é exatamente isso que eu gostaria, de fomentar esse debate, né? Enfim, André, você quer fazer alguma observação para passar para a Gisele ou a gente já pode levar, então, Gisele, eu não sei se você caiu 2 vezes, você perdeu a introdução que eu e a André fizemos, mas justamente para comentar isso que a Cláudia estava falando, ir para a rua ou ficar em casa, derrotar o fascismo nas ruas ou tentar não se contaminar pelo Covid. Eu só queria, antes de deixar você começar a falar, Gisele, se você tiver um pouquinho de paciência, pedir para o pessoal aqui que comenta aqui com a gente não ficar repetindo mensagem, porque não é porque vai botar a mensagem 20 vezes que a gente vai ler. A gente vai ler a mensagem quando for a hora, quando o comentarista acabar de falar. E aí cria aqui uma briga desnecessária aqui. Vamos respeitar um pouquinho, botar uma vez só e respeitar os coleguinhas, gente. Vai lá, Gisele. Vamos respeitar aqui e depois que acabar aqui, meninas, vamos lavar a louça, que tem o pessoal mandando a gente lavar a louça, tá? Tá, legal. Não esqueça. Não esqueça, não. Tem uma pilha lá de louça para lavar. Eu vou lavar, sim, vai deixar. Gisele. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Em tarde. relação a essas manifestações, é isso. Eu vi um pouco da fala da Cláudia. O povo já está na rua. Tem aqueles que estão conseguindo se manter em casa, tem aqueles que estão desempregados, mas tem os que estão na rua porque trabalhadores de supermercados, de farmácias, são trabalhadores da entrega, de restaurantes que estão fazendo entregas pelo aplicativo, seguranças, porteiros, empregadas domésticas. Queríamos nós que essa população estivesse em casa, mas quando o direito ao isolamento não é um direito para todo mundo, que é o que a gente vem discutindo aqui em todas as lives, a gente ainda tem uma grande parte da nossa população na rua, e é por isso que aumentando o número de mortos, o número de pessoas contaminadas, não é à toa, é porque tem uma parcela da população que precisa trabalhar. Não é uma escolha, a gente vem discutindo isso aqui também, né? Não é uma escolha. Ou você morre de Covid ou você morre. Não existe para a nossa população, nunca houve escolha para a gente, nunca houve direito de poder escolher. E aí, o que a gente tem também é o aumento do fascismo, e com isso a gente tem mais ainda o aumento da militarização na favela e na periferia, o aumento de tiroteios ocasionados por operações policiais
que vem aí dos nossos governantes, ou seja, as favelas sempre sofreram operações policiais, as periferias estão... Mas imagina o que é viver isso diante de uma pandemia. E se as pessoas observarem no noticiário, jovens negros e crianças têm sido assassinados dentro de casa, na varanda, dentro da sala, do quarto. É a famosa bala perdida que vem de um helicóptero da polícia, vem de um carro blindado da polícia. E aí, antes era aquilo, mas estava fazendo o que na rua, jovem? A rua também é o nosso... E agora? A gente tem que obedecer o isolamento social. Estamos uma parcela da população dentro de casa e agora as nossas crianças e adolescentes estão sendo assassinados dentro de casa. E durante esse período da pandemia, a gente tem um maior número de homicídios, ainda mais do que no ano passado. Ou seja, como é que essa população da favela, essa população que é negra, periférica, vai aguentar tudo isso sem protestar, sem gritar, sem ver que estão matando, estão massacrando a gente com o Covid, porque a gente não tem médico, e aí a gente tem que dar um salve aos nossos profissionais de saúde, porque estão lá lutando, arriscando a própria vida, sem equipamento, sem estrutura. A gente tem a fome, a gente tem o desemprego, a gente tem famílias sem qualquer tipo de direito, sem água, sem dinheiro para aluguel, sem gás, e a gente ainda tem o genocídio da população negra. Como é que essa população vai se manter calada? Protestando pela internet. A internet também falta para a gente. Então, a população arriscando a própria vida, está arriscando a própria vida. Mas não é essa população que tem que ser responsabilizada por isso. A responsabilização tem que ser do governo, que deveria estar garantindo os direitos mínimos. Se não tivesse operação nesse período, já seria algo que a gente não deveria estar se preocupando. A gente está morrendo de Covid e a gente está morrendo de bala. Ou seja, fazendo na rua, se arriscando e arriscando a própria vida, ninguém está gostando disso. A galera que está na rua não está gostando de ir para a rua. Mas não existe alternativa a não ser isso nesse momento. A gente, para piorar, tem a situação do Rio de Janeiro, de militarização, de genocídio, das favelas, a fome, tem a pandemia e a gente ainda está no governo fascista. Desde nacional a estadual, municipal, enfim. E aí o que faz? Qual a alternativa que as pessoas vão dar para a gente, a alternativa que esse governo está dando? E aí não tem como responsabilizar. E aí o que eu estou vendo do movimento de favelas, indo para a rua, pedindo para passarem pouco tempo na rua. 1 hora, 2 horas no ato. Uma vez por semana. Com máscaras, álcool, também tem uma tentativa aí de diminuir os riscos do contágio. Mas essa mesma população diz, fotos, nos cards, nos textos, que não tem como, não existe alternativa, porque a favela está morrendo de Covid e de tiro, como eu já coloquei aqui. Está sem áudio, Daphne. Opa, vocês me deixam aqui falando, só nem me avisam lá, o microfone está fechado. Que é um hábito, né? É um hábito aqui da TV 247 falar com o microfone fechado. Mas... Então, eu leio aqui, agradeço a José no comentário, e leio a fala da Marta Leandro, que diz: maravilhosas, lavo louça enquanto assisto vocês. Que venha um matriarcado, com as louças, com tudo. Pois é, a gente lava a louça, né, gente? A gente lava a louça, passa roupa, né, Cláudia? Roberto Santana Cruz diz: movimento não se freia, devemos sim pensar em estratégia para denunciar os infiltrados. Sempre houve essa ameaça para gerar medo. Fé na luta e rua. Queria ler aqui também um comentário que veio várias vezes, né? E aí eu peço para, por favor, quando for comentar, bota uma vez só, no máximo 2, se achar que eu não li
mas, assim, não colocar várias vezes, até porque a gente sabe que tem muita gente que ficou bloqueada pelo próprio YouTube, porque a pessoa passa a ficar como robô, né? Então, a Florzinha diz, os Estados Unidos estão nas ruas há 9 dias protestando pela morte de George Floyd, mas os brasileiros são covardes, vão ter que aguentar o Bozo até 2027 para largar de serem covardes. Então, eu acho que aqui a gente traz as duas manifestações. Gente que é contra ir para a rua agora, gente que é a favor, né? E eu acho que o que a TV 247 faz é promover o debate. O Flávio Vieira diz que a união é importante, né? E a Patrícia Reis que a pauta é fora neoliberalismo, né? Bom, então, passo para você, Andréia, que está contigo agora a bola. Gisele, a sua fala é muito importante porque a gente fica numa situação, primeiro porque o isolamento já eu sempre falei, né, tem mais de 2 meses que a gente está aqui e eu falo que o isolamento é um privilégio de classe, né? Quem dera, como você mesmo disse, pudesse todo mundo, né, pautar sobre isso. Mas também tem mais de 2 meses que a gente tem feito essa live semanalmente e levantando a questão do Covid, levando a questão da falta de políticas públicas, que lá atrás não existia e continua não existindo, não é? Nesse meio tempo, nós viemos falar da polícia, dessa violência policial, que dentro de uma perspectiva, né, dentro de um problema muito maior, não só no Rio de Janeiro, mas como em São Paulo, enfim, da corrupção policial, né, que também, né, eleva, né, a forma dessas ações policiais na comunidade. Por outro lado, a gente tem uma violência, o racismo estrutural, né, a morte, como você mesmo disse, dentro de casa, quer dizer, então não adianta, não tem. E se tiver fora também é porque o menino está com uma pipa, não está com uma bíblia, o motivo é que não falta para se matar. Por outro lado, nós temos um governo que fala 24 horas em não debater de uma maneira, né, clara a questão do Covid. Você tem uma desinformação com relação ao Ministério da Saúde. Eu não sei se vocês viram ontem, mas ontem o Ministério da Saúde só passou o número de mortes, porque sabia que esse número já era muito grande, 1.349 mortes, se não me engano, depois do horário dos jornais da noite, né, para que não desse por volta de 8h30, 9 horas o número de mortes. Nós não temos uma pessoa técnica na saúde. O repasse foi vetado pelo Bolsonaro para os estados, então os estados também não tinham isso. Por outro lado, você tem os estados, vou pegar como exemplo Rio de Janeiro aí, São Paulo aqui, abrindo de uma maneira irresponsável e flexibilizando, sendo que a gente não chegou no pico. E nesse sentido, eu queria que a gente conversasse e tentasse entender como que nós vamos lidar com todas essas questões, sendo que nós não temos o auxílio emergencial, né? Essa questão que eu quero puxar. Como é que está essa questão do auxílio emergencial no complexo? Como é que está essa relação pautada, que é importantíssima, né? Que deveria ter a saúde da família, está tendo acesso à saúde da família, e os números de infectados, de contaminados pelo Covid, agora no Rio de Janeiro, mudando um pouco de eixo. Como é que a gente vai lidar com essa situação? Cláudia, eu vou passar primeiro para você, depois eu mando para a Gi. E só lembrando, né, Cláudia, você falou uma coisa muito importante da violência policial, que sempre existiu. Lembrando, né, que nós estamos agora num ponto onde a gente poderia pensar que lá atrás, quando acabou a ditadura, nós não repensamos a polícia militar. Não é? Nós não repensamos também, durante a abertura, em quem nós iríamos, qual grupo nós iríamos nos aliar. A gente viu lá atrás que essa frente ampla não deu muito certo. Essa situação, realmente. A gente tem uma série de ausências do poder público, não que ele esteja 100% ausente das comunidades, não está presente, a gente tem escolas, tem posto de saúde, a gente tem isso, mas não da forma como deveria ser, não de uma forma qualitativa como deveria ser. Então, muitas vezes, o que a gente tem é que algumas lideranças locais acabam se beneficiando por conta das questões políticas, das relações políticas dessas instituições, fazendo uso e acaba como tudo isso vira campanha política e da pior forma possível, porque é algo que deveria ser construído de forma coletiva, com a participação da comunidade, passa a ser uma
um privilégio de algumas lideranças que utilizam isso para se promover. Então, a gente tem uma série de ações do poder público, principalmente do poder público municipal na Maré, e acredito que em outras comunidades também, que estão sendo capitaneadas por algumas lideranças, sem que haja um diálogo com os grupos que estão atuando nas campanhas para minimizar os efeitos da pandemia dentro da comunidade. Então, isso enfraquece o movimento, não fortalece, de fato, assim, o poder público, e sim algumas lideranças locais. Então, a gente tem isso acontecendo na Maré, mas acredito que isso esteja acontecendo em várias outras comunidades, e isso não é de hoje, isso não é por conta da pandemia, mas a tristeza é ver que na Maré, onde, né, até segunda-feira, eu acredito que isso não tenha mudado hoje, né, quinta-feira, a Maré passou a ser o epicentro da doença no Rio de Janeiro, com 211, isso em dados oficiais, tá? Levando em consideração as subnotificações, levando em consideração a metodologia que a prefeitura está utilizando e que diminui o número de notificações, além das subnotificações que a gente já tem. Apesar de tudo isso, a Maré na segunda-feira, tinha 211 infectados e 53 óbitos. Isso é maior do que na Rocinha. Então, a gente percebe o quanto que a ausência qualitativa do poder público está gerando morte para a população, mas isso não é por um acaso, porque, na verdade, já se sabe, né, que o número de pessoas atingidas e que vão ser casos fatais, né, os casos fatais eles vão acontecer principalmente entre essa população mais pobre, entre a população negra. Então, assim, fazer operações policiais nesse período, não ter uma ação qualitativa, de fato, nas comunidades, não dialogar, não construir junto um projeto de enfrentamento da pandemia, isso tudo faz parte de uma política que quer exterminar pessoas. É uma política genocida mesmo. Então, já se sabe que quem vai morrer, vão morrer pessoas de classe média, vão, mas a maioria é gente pobre, é gente velha, né? Então, assim, é esse grupo que a gente quer atingir, idosos, pessoas pobres, pretas. Então, esse grupo vai ser mais atingido do que outros. Daqui para frente, a maior parte, não é à toa que a Maré está aí, com 211 casos, isso a gente sabendo que é uma subnotificação, números que não refletem a realidade. Mesmo assim, você ter, num período de 2 meses, 53 pessoas morrendo de uma doença que poderia ser controlada, isso é algo assustador, é algo que assim, entristece profundamente as pessoas. Quando a gente teve acesso a esses dados aí, muita gente da campanha, que todo mundo é voluntário, todo mundo é morador, todo mundo está lá na frente, né, atuando, e aí as pessoas, muitas ficaram entristecidas, se sentindo, inclusive, incompetentes. Foi a palavra que uma das pessoas que está bem à frente da campanha usou, incompetência. E, na verdade, não é isso. A gente acaba se sentindo assim porque os números estão mostrando que talvez o trabalho não esteja gerando o impacto que a gente gostaria, né, que é diminuir o número de infectados e principalmente o número de óbitos. Só que, se a gente for parar para avaliar, de fato, o nosso trabalho, se ele não existisse, se em todas as comunidades do Rio de Janeiro a própria população organizada não estivesse fazendo as suas ações, as suas campanhas, esses números seriam muito piores. Então, é por isso que tem também que ter operações policiais para desmantelar as ações, para matar mais pessoas. Então, assim, tudo leva para a morte. Então, por exemplo, a gente teve uma instalação agora que o Poder Público Municipal fez de um tomógrafo numa das clínicas da família na Maré. E é uma clínica da família que estava prestes a fechar, porque estava sem equipe, sem material, sem remédio, e aí a gente tem a instalação de um tomógrafo, né? Então, assim, a pergunta é por aí que a gente vai resolver? Tá bom, então o tomógrafo ele é importante para saber, por exemplo, o comprometimento, né, lá da pessoa com a doença, como é que está o pulmão da pessoa, quanto foi comprometido, e daí, quando você constatar
que a pessoa está com, sei, 30%, 40% do pulmão comprometido. O que você faz com esse resultado da tomografia, né? Como é que você vai agir? Então, isso é algo que teria que ter gabinetes de crise em cada favela e unir as pessoas para que elas conversassem, para que elas debatessem. Não tem, não tem. Então, aí a gente tem a população na rua, e eu queria dizer que não é nenhum preconceito, é dizer, o favelado está indo para a rua. Não, as pessoas estão indo para a rua em todos os lugares. E aí a prefeitura agora, numa clara manifestação de tapar o sol com a peneira, começa a liberar o comércio. Mas porque a economia vai falir. Gente, a economia vai falir porque as pessoas vão começar a morrer muito mais do que já estão morrendo. E aí, claro que isso vai ter um impacto. Agora, abrir nesse momento é você ampliar, não, ainda mais esse número aí de contaminados e de óbitos. Então, tudo leva a gente a perceber que há uma política engendrada que não tem compromisso com a vida das pessoas, principalmente com os moradores de favelas. Então, eu vejo isso como uma política clara que vai exterminar parte da população, e já se sabe que parte é essa, e é a parte que se quer exterminar mesmo. Legal. Cláudia, eu vou ler aqui, antes de passar para a Gisele, Rita de Cássia, Moreira e Gino. Não irei às ruas agora porque preciso estar viva para lutar contra o fascismo. Se eu for agora, vou contribuir muito menos. Além do mais, quem está puxando é a direita, não nos iludamos. É um novo 2013. A Jéssica Paiva está dizendo aqui que o número de mortes por Covid são fraudulentos. São sim, são subnotificados. Normalmente são muito maiores do que a gente imagina, porque tem muita gente que morre não é testada, tem muita gente que está morrendo em casa, e tem muita gente que morre colocado lá de insuficiência respiratória aguda e não sai com o Covid. O portal Sabendo Direito diz: 4 anos a Dilma caiu, ninguém saiu para nada. Não dá. Ele está aqui chateado porque está dizendo que a gente está chamando o pessoal para ir para a rua. Portal Sabendo Direito, assista o programa que eu fiz ontem com o André Constantini e com o Guilhom, Orlando Guilhom, que eles têm opinião contrária, eles têm opinião que agora não é a hora de ir para a rua. Né? O que a gente está promovendo aqui é justamente um debate de pessoas que acham que é hora e de pessoas que acham que não é hora. Então, assim, eu, pelo menos, eu estou me esforçando para trazer as duas opiniões exatamente para haver um debate e construir um consenso na esquerda, que seria o ideal, ao meu ver. Agradecer ao Rogério Matuque, que tem um canal também no YouTube e que faz transmissões muito legais ao vivo, então vão lá se inscrever também no canal do Rogério Matuque. E agradecer ao Vicente Jouklas, que contribuiu com a gente, dizendo: obrigado pela lembrança, também tenho louça para lavar, vou botar o fone de ouvido e atacar. Beijos, estamos sentindo o Brasil. Gisele, passo para você. A louça é sempre uma coisa que permeia aqui. Para ver o quanto o machismo atinge a gente, né? E comentários como esses são feitos quando só tem homens nas lives. E a maioria Gisele, são feitas por homens, né? Justo porque os homens não lavam as louças, né? Gisele, justamente isso é educativo. É educativo, porque a pessoa que mandou lavar a louça pediu desculpas depois, se retratou. Então, a gente está fazendo também pouco esse processo de educar, mas eu passo para você. Mas também, Gisele, quando não lavar louça, a mulher é feia, quer dizer, então, na verdade, falem bem ou mal, falem de nós, convivam com a gente, não é? Então é isso. Vão ter que nos engolir. Vão ter que nos engolir, vão passar pano e essa mulherada vai falar e muito. Bom é que a galera está assistindo, né? Isso é importante. Em relação a que ninguém está falando que as pessoas precisam ir para a rua, não existe essa fala irresponsável. A gente apenas está falando, trazendo a partir da nossa realidade, que é a favela, colocando os direitos e o que está dando essas pessoas à rua. Essas pessoas que estão indo à rua não irresponsáveis. Pelo contrário, elas só estão cansadas de todas essas faltas. Elas já estão
morrendo de Covid e do tiroteio. O tiroteio é histórico, o tiroteio tem que acabar. A operação policial tem que acabar. A polícia militar, né, que foi feita lá na época dos cafés, né, para proteger os patrimônios, as fazendas, já era para ter sido questionada há muito tempo. O que está fazendo ainda aqui? A única função dela é estar dentro da favela, é reprimir, é controlar. A fala da Cláudia foi muito importante quando ela traz aí o momento atual da ação dessa polícia dentro das favelas. Está atirando em jovens que estão distribuindo cesta básica. E aí uma pergunta, isso também não seria irresponsável da nossa parte por estar indo para a rua distribuir cesta básica? E aí, depende de vendo também isso. A gente não tem quem distribua a cesta básica, então a gente tem que distribuir cesta básica. Não, eu sou do grupo de risco, a gente também tem pontuado isso. Está indo para a rua quem não é do grupo de risco, quem não tem dentro de casa, que é do grupo de risco. Então, isso também serve para as manifestações que estão ocorrendo agora. E aí, dizer também, tem várias manifestações. Tem a da direita, tem dos grupos antifascistas, tem do movimento negro, tem do movimento de favelas, e cada sua estrutura de organização, de chamada, de atuação também na hora desse protesto. Enfim, significa que a nossa população tem sido irresponsável, não dá para colocar todo mundo não dá para colocar todo mundo no mesmo formato, assim como fazem de 2013, né? Falam de 2013 como se fosse era a direita que estava na rua. Era a favela também que estava na rua, a favela estava sofrendo militarização. Foram 50 favelas no Rio de Janeiro, 44 com unidade de polícia pacificadora matando na favela. Tinha favela na rua, tinha o movimento negro, tinha o movimento de mulheres, tinha esquerda, enfim, partidária, tinha também, tinha os grupos mais radicalizados, enfim, não dá para colocar todo mundo no mesmo quadrado. Eu acho que é importante a gente fazer isso. A gente está aqui falando sobre pontos de vistas da cidade, da favela, e aí outros que podem surgir em outras lives também, indígena, do quilombo. Então, ninguém aqui está chamando para ir para a rua. A gente apenas está dizendo que essa população tem escolha de ficar em casa ou na rua. A nossa população está na rua porque precisa trabalhar. Talvez sejam eles que estão tão infectados na maré. Por isso que o número está aumentando nessas favelas. É porque tem aquele público que não tem escolha. Então, ele precisa ir trabalhar. E é essa galera que está morrendo, é essa galera que está sendo infectada. Ou seja, a gente precisa proteger de alguma. Não tem como a gente ir lado. Afinal, agora é tiro e também Covid, pontos de massacre que a gente está vivenciando. E, além disso, a polícia está tirando de novo, em cima também de jovens que estão distribuindo cesta básica, fazendo um trabalho de comunicação comunitária, porque eles querem nos matar. Eles não querem a gente vivos. Como bem disse a Cláudia, eles querem que qualquer parte de mobilização dentro da favela não aconteça. Por quê? Porque a gente não tem eles a não ser para fazer compra nesses departamentos, a não ser faxineiro, empregada doméstica, trabalhador informal. E aí, enfim, o ponto de vista aqui é colocado dessa forma. Existe escolha para a favela? Legal. Opa, tô sem câmera. Andréia, passo para você, né? Agora fazer a continuidade, mas peraí, eu tenho alguma coisa para ler aqui que eu não tinha lido. João Lima mandou aqui um recado para gente. Se for para ficar assistindo mulheres bonitas e inteligentes, como vocês quatro, fica em casa o resto do ano. Obrigada, João. E o portal Sabendo Direito diz assim, as consequências você faz uma análise do que acontecerá depois, né? Então, também está aqui contra as pessoas saírem agora, nesse momento, para as ruas. Tem muita gente que é a favor e tem muita gente que é contra, e o debate está aberto. Andréia.
Meninas, e assim, é tanto assunto, né? A gente precisava realmente de uma semana inteira para a gente botar em dia. Na verdade, o que a gente tem é tanta coisa acontecendo. Eu não sei se a gente podia rapidamente, acho que tocar no assunto. A gente tem que olhar aqui na hora porque a gente tem o PEP depois. Mas eu acho que não tem como a gente não pautar e falar sobre essas manifestações que estão ocorrendo agora, né? Muita gente tem falado até que é um novo junho de 2013, levando em consideração esse junho de 2013, por exemplo, a gente já sabe hoje que a Fundação Lehman esteve por detrás das manifestações de 2013, né? O Renova BR, que surgiu por aí, né? Trazendo sempre uma nova forma de fazer política pautada pela não política, não é? Porque se você pega muitos desses, inclusive desses candidatos, pretensos candidatos, defendem, como, por exemplo, a Tabata, que faz parte do Renova BR, que não precisa de ter partido político. Quer dizer, então, é uma nova forma de fazer política de que você não atue politicamente. E aí você vê hoje, nessa semana para cá, esse grupo acordou, né? Estava todo mundo quieto, calado, de repente o Bolsonaro virou um fascista, de repente todo mundo temos que fazer alguma coisa para resolver o fascismo e etc. Mas essa questão autoritária do Bolsonaro, enfim. Mas o que me chamou muita atenção é que um dos manifestos, que eu acho que é o Juntos, ele começa com uma coisa muito interessante, né? Porque ele não fala em democracia, mas fala em lei, fala em ordem, não é? Não fala da questão do trabalho, não fala do trabalhador, não fala das injustiças sociais. Então, e aí a gente percebe uma reorganização da direita, sim, dessa reorganização desse PSDB, e a gente tem que pensar muito nisso. Como é que vocês viram isso? Como é que vocês estão compreendendo esse processo político? E interessante, só vou jogar uma coisa assim, até então, as manifestações que estavam ocorrendo todo domingo, que para mim não é de cunho democrático, né, Cláudia? Se a gente parar e pensar, como você mesmo disse, com bandeira fascista, com tocha, né, todos os elementos que nos levam a um processo autoritário. Não teve nenhum questionamento por parte do Exército, nem por parte do governo, nem por parte do presidente, nem do vice-presidente. Ontem teve um editorial do Estadão em que o Mourão chamou as manifestações de esquerda de fascistas. Né? Então, e aí desnuda qualquer imagem de que ele seria melhor que o Bolsonaro. Não, ele só é mais um dentro desse golpe muito maior. Então, meninas, como é que vocês viram isso? Como é que vocês estão vendo essas manifestações? Eu acho que é muito importante. Sim, a gente tem que tomar partido, né? A gente tem que fazer alguma coisa, mas a gente tem que ter muito cuidado para a gente não cair no mesmo erro que 2013. Eu não sei como é que vocês pensam isso. Cláudia, vou passar para você. Pode Antes falar. da Cláudia, só queria agradecer a Rosângela Pedrosa, que entrou como membro, e o Vicente Joclas, que contribuiu, dizendo que esse fenômeno social envolvendo a polícia e a favela está bem analisado num livro de Caco Barcelos. Está também muito bem analisado aqui por essas vozes que falam aqui todas as quintas-feiras. Queria passar para vocês, mas lembrando que a gente só tem mais 2 minutos de fala para cada uma, que a gente vai encerrar. Eu vejo que a própria... comecei falando que a esquerda, ou os partidos de esquerda, os movimentos de esquerda, eles estão divididos, mas a direita também está dividida. É importante a gente perceber isso. E a gente vê isso pelas falas, né, pelos pronunciamentos. Por exemplo, hoje o Estado de São Paulo, se eu não me engano foi o Estado, ele vem com uma das... Eu não sei se foi o editorial ou foi manchete, falando que o povo tem o direito de ir para a rua. Então, assim, você tem uma fala dessa da Folha do Estado de São Paulo, claramente um veículo de direita, né, que apoiou o Bolsonaro, que apoiou a campanha. Então, assim, é fascista. E agora, o que a gente vê é um grupo de pessoas que tem o poder econômico e político dentro desse país, que se aliaram ou algumas se calaram e aceitaram que se colocasse o Bolsonaro e o seu governo aí. E deu ruim, deu muito ruim. A epidemia, a pandemia veio colocar tudo isso muito mais claramente para a gente. E aí eles agora não têm... desculpa a palavra, mas não tem culhão de manter o Bolsonaro. Então eles não conseguem mais. Aí querem tirar o cara. Só que para tirar o cara... eles não podem colocar isso claramente. Então, eles têm que se aliar, de certa forma, à esquerda. E a esquerda também está dividida. Então, um grupo diz, esses movimentos são movimentos terroristas,
fazendo coro com o Trump, né, que o movimento pela democracia é terrorista, e o movimento fascista não. Né? Estão fazendo coro lá com o Trump, que também está nesse jogo aí, né, representa muito bem esse poder, e um outro grupo querendo derrubar também o Bolsonaro, mas sem povo, não quer que o povo... Porque, assim, essa manifestação, tendo uma participação popular, isso é muito ruim, né, para esse grupo. Ele quer derrubar Bolsonaro, mas sem manifestação popular. E um outro grupo acha que o povo tem que ir lá mesmo como bode expiatório mesmo para tirar o Bolsonaro. Então a gente tem uma divisão também dentro da direita. A questão é o que a gente vai fazer agora. Então acho que faltam pautas mesmo. Essas pautas, porque tem infiltrado, então não pode ir para a rua. Bem, vai ter infiltrado, sempre teve, e isso não é de hoje, não vai acabar. As pessoas vão se contaminar, sim, as pessoas vão se contaminar, não, elas já estão sendo contaminadas, elas estão, porque é esse o propósito, de contaminar as pessoas mais vulneráveis. Então, assim, ir para a rua, sim, é um dilema, mas talvez, e aí eu concordo com a Gisele, acho que as pessoas não têm opção, elas não têm mais opção. Então, assim, não é simplesmente porque a gente está numa pandemia e é um risco ir para a rua. Todo mundo sabe disso. A gente sabe disso. Mas há também um outro lado de não temos mais opção. O que a gente faz agora? Né? Com todos os direitos sendo reduzidos, com o recurso que não chega, os R$600, chega... demora muito para chega e chega ainda com a ameaça de que não vai ter mais. Foi 1, 2 vezes, acabou. Então, assim, as pessoas estão desesperadas. O que fazer diante do avanço do fascismo e que ninguém faz nada? As manifestações estão lá, claramente antidemocráticas, claramente contrárias às instituições, ninguém faz nada. Então, as pessoas... E quem primeiramente se manifestou foram as torcidas organizadas. Né? Primeiramente, claro que agora a gente tem outros movimentos, favela, movimento negro, indo para as ruas também. E aí eu não quero dizer que essas pessoas são irresponsáveis, porque eu acho que nesse momento realmente é a falta de opção. A gente está sem opção, e aí o que fazer? Eu acho que nesse momento é superar medos, e não tem como dizer, vai acontecer isso ou aquilo, porque as coisas não estão dadas, elas estão sendo construídas. Então, é uma queda de braço, e a gente tem que estar preparado para isso. Legal, Gisele. Concordo com a Cláudia, é um momento muito complexo. Todos os dias a gente precisa fazer releituras e releituras sobre esse momento de Brasil. Extrema-direita no poder, racistas, eles se autodeclaram assim, né? Eles não têm vergonha, eles, tanto nas práticas quanto nas falas, eles se autodeclaram. Então, é um momento muito ruim do nosso país, e quem está sofrendo somos nós de novo, e aí é a população da favela, e agora também quem está no asfalto, servidores públicos estão sofrendo, todo dia tem uma ameaça de diminuição salarial, de perda de direitos, tem profissionais de saúde que nesse momento estavam sofrendo com falta de estrutura, pagamento, as coisas sofreram nesse momento, é a falta de medicamento nos hospitais públicos, a falta de emergências, a falta, né? Muitas faltas, é a falta de cuidado, e além disso ainda tem uma pandemia no meio disso tudo, né? Então, acho que uma mensagem que eu deixo aí que a gente precisa em algum momento também respirar, né? Eu vejo muita gente também que é do movimento social muito sufocada também por esse momento. E ainda muita gente que é do grupo de risco também, a maioria da população precisa, então também tem viver tudo isso também sozinho, né? Então, enfim, é um momento complexo. Não tem como a gente dizer que a população que está indo para a rua nesse momento se manifestar é irresponsável. Elas sabem do que é o Covid, elas sabem que estão se arriscando. E dizer também que as manifestações são diferentes, não dá para colocar todo mundo no bolo. Eu acho que a gente não pode já começar antes. As manifestações estão começando, não dá para a gente criminalizar.
vai ter infiltrado tanto na direita, quanto na esquerda, quanto no movimento de movimento negro, assim como foi 2013. As manifestações são muito grandes, né? Então não dá para controlar tudo também, para manter... É sempre um risco também, né? E isso é movimento social também. Mas o quanto mais a gente puder se proteger, melhor. Quanto a gente manter nossa organização fechado, sem deixar vazar, também é melhor. Então, a esquerda se expõe muito também. Eu digo não de ir para a rua, mas também a sua estrutura também é muito vazada. Suas discussões também, suas estruturas, eu digo, planejamentos, estratégias também são muito vazadas. Eu acho que a gente precisa ter cada vez mais cuidado também. Enfim, Legal. muito obrigada aí pela oportunidade Obrigada, de estar com vocês de novo. Obrigada por você vir aqui, estar com a gente, né? Obrigada, Cláudia. Obrigada, André. Obrigada, público, né? Pedir para o pessoal não esquecer de compartilhar a live. E daqui a 5 minutinhos tem Pepe na TV 247, então acompanha aí a nossa programação. Tchau. Tchau, meninas. Até semana que vem. Tchau, Daphne. Beijo para todas e a todos. Vou lavar a louça.